Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos resolvendo aí as listas de exercícios do nosso curso de pré-cálculo. Estamos na lista 17 sobre os gráficos das funções cosseno e da função seno. Nesse vídeo nós vamos gravar o exercício número 3, a resolução do exercício número 3, que diz o seguinte, esboce o gráfico de cada função a seguir, determinando a amplitude e o período. Então tem aqui o exemplo A, função B, C, D, E. 5 funções e para cada função, além de esboçar o gráfico, dizer qual que é a amplitude e qual que é o período dessa função. Vamos começar aqui com a questão A. A questão A é o seguinte, seno de 4x. Só lembrando, o que vai mudar no seno e no cosseno? O seno, a diferença de seno e do cosseno geralmente é que o seno a gente faz um S, né? E o cosseno a gente pensa no U. Aí se a gente tem menos seno, a gente faz um S de ponta cabeça e o cosseno é um U de ponta cabeça. A gente pode multiplicar e somar alguma coisa fora do seno ou fora do cosseno. Essa coisa que a gente está somando é onde vai oscilar em torno. Essa coisa que está multiplicando vai ser a nova amplitude, né? O tanto que vai esticar ou comprimir ali verticalmente em relação ao eixo Y, o gráfico da nossa função seno e cosseno. E lá dentro a gente pode pegar o nosso x, ou a nossa variável, que pode ser t, por exemplo, né? No caso aqui eu estou usando o x, multiplicar por alguma coisa e somar alguma coisa. Essa alguma coisa que eu estou multiplicando vai determinar o novo período por essa formulazinha aqui. O período novo vai ser 2π sobre o C é o que está multiplicando a variável, que no caso eu estou usando x. E o D é onde vai começar o primeiro período, né? A gente só desenha no seno e no cosseno, a gente só desenha o primeiro período, porque depois fica repetindo a mesma coisa para frente e para trás infinitamente. No caso dessa função aqui, a gente não está somando nada fora, então ela vai continuar oscilando em torno do zero, ou seja, em torno do eixo x, do y0, né? E a gente está multiplicando por alguma coisa. Se não tem nada multiplicando, quer dizer que tem 1. Então essa é a amplitude, né? Então no caso aqui, a amplitude está fácil, é 1. Porque tem um 1 escondidinho aqui, né? Multiplicando o seno. Quando não tem nada multiplicando, quer dizer que a amplitude é 1, porque tem um escondidinho. E o período, né? No caso do período, a gente tem que fazer uma conta aqui, é 2π sobre c. O C, no nosso caso, é 4. Então, o período vai ser 2π sobre 4. Né? A gente corta 2 em cima e embaixo e sobra 2 embaixo. Então, o período vai ser π sobre 2. No caso, como não está somando nada lá dentro do seno, então esse D aqui é zero, ou seja, ele vai começar no zero, ou seja, vai começar em cima do Y. Só que em vez de vir até o 2π, a gente não vai fazer um seno, no caso aqui, um seno seria um S, né? Um S até o 2π. Por quê? Porque eu multipliquei por 4 lá dentro. Então, o que aconteceu? Quando eu multiplico por 4 lá dentro, eu comprimo para 1/4 o tamanho ali daquele período. Tanto é que, em vez de ser 2π, aqui tem o 2π, na metade do 2π tem o π, na metade do π vai ter o π sobre 2. Então, aquele S lá do seno, que seria até aqui, se fosse só seno de x, como é seno de 4x, como que vai ser? Aí é o seguinte, a função continua indo de menos 1 até 1, por quê? Porque a amplitude é 1, ok? E aí vamos desenhar aqui o nosso gráfico, fazer de roxo aqui, fazer um S, aqui é o máximo, aqui é o mínimo, e o período termina no π sobre 2, né? É o π sobre 2 tamanho. Então, se o tamanho do período é π sobre 2, se ele começa no zero, ele vai até o π sobre 2. Então, é aqui que eu tenho que fazer o meu S do seno, né? E começando para cima. Desse jeito aqui. Aí a gente continua, esse S continuaria aqui, mais um S aqui, depois de π sobre 2 até π, seria mais um S, né? De π até 3π sobre 2 seria mais um S, de 3π sobre 2 até 2π seria mais um S. Cada π sobre 2 vai ter um S, no caso dessa função aqui, ok? Aqui está o desenho, como a gente está lá no gabarito da nossa lista de exercícios, né? Começou do zero, veio até o π sobre 2, de 1 a menos 1, oscilando em torno do zero. Vamos fazer aqui o B? O B é a mesma coisa. O A não tem somando nada fora do cosseno, ou seja, está oscilando em torno do zero, do y0, ou seja, em torno do eixo x. Fora não tem nada multiplicando, se não tem nada quer dizer que tem um escondido. Então a amplitude é 1. E o novo período, qual que é o novo período? É 2π sobre c, né? Então vai ser 2π dividido por c. Qual que é o valor do c? O valor do c é tudo isso que está multiplicando o x, Tudo isso daqui, que é o π sobre 5. Então, vou colocar aqui no lugar do π sobre 5.
Aí eu tenho que lembrar que dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Então, se eu dividir por π sobre 5, é a mesma coisa que dividir por o inverso. 5π sobre 5. Corta o π, vai sobrar 2 vezes 5, 10. Então, esse vai ser o meu período 10. Agora, vamos ver. Está oscilando em torno do zero. Okay? Qual que é a amplitude? 1. Então, ele vai do menos 1 até 1. Qual que é o valor do D? Não está somando nada lá dentro do cosseno. Então, o D é zero. Então, ele vai começar do x0. Ou seja, ele vai começar do eixo y. No caso, vai ser cosseno. Não é menos, é mais cosseno. Então, vai ser um U normal, sem estar de ponta cabeça. Como começa no zero e o período é 10, então vai ser do 0 até o 10. Então, vai ser do 0 até o 10. Então, aqui, ó, é o mínimo da função menos 1, o máximo da função... O primeiro período começa no 0 e vai até o 10, né? Então, nessa parte aqui eu tenho que fazer o meu cosseno, que é o U normal, né? Sem estar de ponta cabeça. Vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui e mudar só de cor. Aí eu vou fazer o meu U, porque é cosseno. Até o 10. Pronto, fiz. Se você ver aqui, ó, olha aqui, ó. Do menos 1 a 1, fiz o U do 0 até o 10. Esse daqui é o que está no gabarito, que é o que a gente acabou de fazer. Vamos fazer o C aqui, ó. Ah, o C já está somando uma coisa diferente, já está somando 1000. O que acontece? Ele não vai oscilar mais em torno do 0. Ele vai oscilar em torno do 1000. E no caso, nossa amplitude é 250. Cuidado que a amplitude é sempre positivo. Esse sinal aqui na frente só vai determinar se é mais seno ou menos seno. Se é o S começando para cima ou se é o S começando para baixo. A amplitude é sempre o módulo, é sempre o valor só, sem o sinal. Então, a amplitude é 250. Ou seja, 1000 para chegar no máximo, eu aumento 250, vou para 1250. 1000 para chegar no mínimo, que é onde está oscilando em torno, para chegar no menor valor, tira a amplitude, que é 250. 1000 menos 250, 750. Então, olha só, a função vai oscilar entre 750 e 1250, que é o mínimo máximo, em torno do 1000. Beleza? Aí, lá dentro, o D está somando alguma coisa? Não. Então, ele vai começar daqui do x0, né, em cima do eixo y. E vai até onde? Bom, vamos ver qual que é o período. A fórmula do período é 2π sobre C. No caso, o nosso C... Opa, desculpa. 2π sobre C. No caso, o nosso C... O C é o que está aqui, ó, né? Multiplicando o x, que é 100π. Então, vai ficar 2π sobre 100π. O C vale 100π. Corta o π com o π, sobra o quê? 2 e 100. Corta 2 em cima, corta 2 embaixo, 100 dividido por 2 fica 50. Então, o período vai ser o quê? 1 sobre 50. Esse é o período. Ok? Vai ser bem pequenininho. Né? Podia colocar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho maior só para a gente conseguir fazer o desenho, né? Mas vai ser um número bem pequenininho, 1 sobre 50. Esse é o período. Aí aqui a gente pode pensar que está em uma escala diferente, o x e o y, né? Lógico, porque, professor, esse tamanhozinho aqui é 1 sobre 50 e esse tamanhozinho aqui é 250. Não faz sentido, né? Mas eu posso pensar que o x e o y está numa escala diferente só para a gente conseguir enxergar melhor o gráfico. Imagina, a gente vai colocar 1 sobre... Se aqui é 250, 1 sobre 50 aqui, a gente vai conseguir nem desenhar o gráfico, nem conseguir enxergar, concorda? Então a gente vai colocar em escala, por isso que é um esboço também, né? A gente vai colocar o gráfico, o x e o y em escala diferente para a gente conseguir enxergar também. No caso aqui, então vai ser o quê? Eu já sei que vai dar aqui o máximo, aqui o mínimo oscila em torno desse, começa no 0, porque o D é 0, vai até 1 sobre 50, porque o período é 1 sobre 50, e eu vou fazer o gráfico do seno, mas é do menos seno. O seno é um S começando para cima, o menos seno é um S começando para baixo. Então, vou fazer aqui o meu S começando para baixo. Pronto. Aqui está o gráfico do C. Vamos ver aqui, ó, no gabarito. Olha só o gabarito, ó. Oscilando em torno do 1000, 1250 máximo, 750 mínimo, começa no 0 o primeiro período, faço um S começando para baixo, que é o menos seno, e vai até 1 sobre 50. Vai até 1 sobre 50. Vamos fazer o D agora? Ah, olha só, o D. Não tem A, né? O A é 0, então está oscilando em torno do 0. O B é 1, né? Então a amplitude é 1. Caso aqui a amplitude é 1, porque o número que está multiplicando o seno é 1, né? Cuidado com esse A maiúsculo e esse A minúsculozinhos, tá? Eu estou usando o A maiúsculo para representar a amplitude, que é o valor desse B em módulo. Aí acontece que a gente tem o D menos 1. Aí é o seguinte, ó, se o D é menos 1, antes vamos fazer o desenho, ó. Ele vai oscilar em torno do 0 e a amplitude é 1, né? Então ele vai do menos 1
até 1, beleza? Ele está aqui, ó. Aqui é o máximo, aqui é o mínimo. Antes de pensar no período, vamos pensar nesse menos 1 aqui. O D é menos 1. O D é menos 1. Aí a gente fala que começa, se você ver lá na aula, a gente fala que começa, no caso do seno, o S, começa no menos D, tá? Então você vai pegar o D, trocar o sinal, aí você vai ver onde começa. Então, no caso, como o D é menos 1, troca o sinal do menos 1, fica 1 positivo. Então, o primeiro período vai começar no 1. Então, o que vai acontecer? Esse menos 1, na verdade, está fazendo a função andar 1 para frente, tá? Tudo que acontece, lembra que eu falei, né? Tudo que acontece dentro do seno, dentro do cosseno, é o contrário. Se eu tirar 1, quer dizer que ele vai andar 1 para frente, né? Se eu tirasse 1 fora do seno, quer dizer que ele desceria 1 para baixo, beleza? Desceria 1 para baixo. Desceria 1, ok, faz sentido. 1 negativo, desce 1. 1 positivo, sobe 1. No caso lá dentro do seno é o contrário. Se eu somar 1, ele vai andar 1 para trás. Se eu subtrair 1, ele vai andar 1 para frente. Então, no caso aqui, menos 1, a função andou 1 para frente. Então, o nosso S, em vez de começar no 0, vai começar no 1. E o período? Vamos calcular agora o período. O período é 2π sobre C. Mas qual que é o C? Ué, professor, não tem ninguém. Se não tem ninguém, o C é quem? O C é 1. Não tem ninguém multiplicando, tem alguém oculto multiplicando, que é 1. Então, é 2π sobre 1. Né? Sempre que o C é 1, o período é 2π. Sempre que não tiver ninguém multiplicando x, quer dizer que tem 1. Ou seja, fica 2π o período. Só que aí é o seguinte, eu não vou colocar o 2π aqui. O primeiro período não termina no 2π. Se começasse no 0, terminaria no 2π, porque o tamanho do primeiro período, de cada período, é 2π. Se começa no 0, termina no 2π. Mas no caso ele vai começar no 1. Se ele começa no 1, anda 2π para frente, como que vai ficar? 1 mais 2π, concorda? Então se ele começa no 1, anda 2π, ele vai terminar lá no 2π mais 1. Ele vai terminar aqui. Agora é só fazer o gráfico de que função? Do seno positivo. Como que é o seno positivo? É um S começando para cima. Então vamos lá? Aqui vamos fazer o nosso S começando para cima, começando do 1, vindo até o 2π. Se você olhar aqui, né, a gente tem que começa do 1, oscila entre o 0, mínimo menos 1, máximo 1 em relação ao y. Aqui no x começa no 1 e vai até o 2π mais 1, justamente porque o período é 2π. Vamos para o último dessa questão, que é essa daqui, né? Esse tem o A, tem o B, tem o C e tem o D. Agora tem todos. Então vamos lá. O A é 10. Bom, o A e o B, aqui é fácil, né? Porque é o seguinte, o A, 10. Não quer dizer que em vez de oscilar em torno do 0, vai oscilar em torno do 10. Beleza. O A fala onde vai oscilar em torno. O B é amplitude, né? No caso, amplitude módulo. Ou seja, qual que é a amplitude? É 3. Quer dizer o quê? Que se eu pegar, ele oscila em torno do 10. Soma a amplitude, 10 mais 3 dá 13, chego no máximo. Ele oscila em torno do 10, tira a amplitude, 10 menos 3, 7. Esse é o mínimo, ou seja, o máximo e o mínimo. Pronto, já identifiquei aqui os dois valores que estão fora do cosseno. E os dois valores que estão dentro do cosseno. Primeiro esse menos 2, né? Que é o D. No caso, o D é menos 2. Se o D é menos 2, quer dizer que o gráfico vai andar 2 para frente. Né? Então ele vai começar onde? Troca o sinal do menos 2, fica 2 positivo. Ele vai começar no 2. Então vai andar 2 para frente. Agora eu tenho que ver o período. 2 mais o valor do período, vou ver onde que termina o primeiro período. Se o período começa no 2, eu vejo o tamanho do período, eu consigo ver onde que vai terminar o primeiro período. Então vamos lá, período vai ser 2π sobre C. Então vai ficar 2π, qual que é o valor do C? É o número que multiplica o x, que é π sobre 4. Sobre π sobre 4, mesma coisa. Quando a gente divide por uma fração, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela, né? Aí corta esse π com esse π, 2 vezes 4, 8. O período é 8. Aí é o seguinte, o período é 8. Se o primeiro período começa no 2 e tem um tamanho de 8, o período tem um tamanho de 8, começa no 2, então 2 mais 8, ele tem que terminar no 10. Então, ele tem que terminar aqui no 10. Pronto, eu já sei onde está o primeiro período. É do 2 ao 10. Qual que é o tamanho do período? 8, que a gente já calculou. Agora é só fazer aqui o gráfico. Aí a gente vai fazer o gráfico do quê? Aí a gente olha se é seno, cosseno, menos cosseno. No caso é cosseno positivo. Cosseno é U. Positivo é U normal, né? Se fosse menos cosseno, seria um U de ponta cabeça. Nesse caso, é um U normal. Então, a gente vai lá, faz nesse intervalo aqui, vindo do máximo até o mínimo. Aqui esse é o primeiro U. Lembrando que esse U
vai repetindo nesse mesmo intervalo, de 8 em 8, para frente, para sempre e para trás, para sempre. Aqui está o gráfico, né? Ó, 10 oscilando em torno do 10, o máximo 13 e o mínimo 7. Começa no 2, vai até o 10, que o período é tamanho 8. E aqui a gente tem o nosso Uzinho, né? Que é o nosso cosseno, ok? Espero que tenham entendido. Próximas aulas aí, mais resoluções de exercícios do nosso curso de pré-cálculo das listas de exercícios. Abraços e bons estudos a todos.